Olá, meu querido, minha querida, que bom, que satisfação estarmos de novo aqui nos nossos outros 10 minutinhos de Novo Testamento. E hoje eu quero fazer uma introdução rápida aqui das epístolas paulinas, mostrando a razão e o porquê delas terem sido escritas. Algumas pessoas, assim, inadvertidamente, imaginam que os autores do Novo Testamento sentaram e decidiram numa reunião: vamos escrever aqui os evangelhos. Fala aí, Marcos, escreve aí, Mateus, copia deles, Lucas. E João, faz diferente. Olha, Lucas, escreve uma história aí da igreja. Paulo, relata como é que foram as coisas. E não é assim, entendeu? As epístolas, elas foram sendo escritas. Agora eu me concentro nas epístolas paulinas, não estou nem aqui tocando nos evangelhos, nem no livro histórico, até porque o livro histórico foi escrito depois das epístolas, esta que é a verdade, das epístolas de Pedro, das epístolas de Paulo, talvez não das de Judas e de João e de Tiago, mas as epístolas de Paulo e de Pedro foram escritas antes do livro de Atos dos Apóstolos. Especialmente porque Lucas relata o final do primeiro julgamento do apóstolo Paulo. Ele ainda estava em Roma. Paulo passa por 2 encarceramentos. Algumas pessoas pensam que foi um só, mas a maioria dos estudiosos aceita atualmente que Paulo ele foi preso por 2 ocasiões. A primeira ocasião, quando ele foi para Jerusalém, depois de ter levantado uma grande coleta, uma grande oferta nas igrejas da Ásia, nas igrejas da Grécia, nas igrejas, ou seja, da Macedônia, da Acaia. Depois que ele refaz essa coleta, essa grande coleta, ele parte para a cidade de Jerusalém para levar uma oferta aos santos, ou seja, aos cristãos que estavam reunidos naquela igreja. Haviam milhares, diz o apóstolo Tiago, milhares de cristãos de origem judaica faziam parte da igreja naquela ocasião. Mas a verdade é que, à medida que as pessoas iam se convertendo a Cristo, as portas iam se fechando no mercado dos judeus. Ou seja, quem abandonasse a fé judaica era expulso da sinagoga, essa pessoa perdia os privilégios. Sempre houve banco e os bancos negavam os empréstimos, até mesmo para aqueles que antigamente tinham seus próprios negócios, e os cristãos começaram a ter que se virar, a verdade é esta. E por algumas vezes, por 2 ocasiões, a Bíblia relata que os cristãos de Jerusalém passaram necessidade. Atos capítulo 12, quando os apóstolos Paulo e Barnabé foram levar uma oferta para os irmãos que estavam passando uma necessidade, e agora, nesse segundo momento, que Paulo vai levar a oferta que ele recolheu junto aos cristãos. Você vê lá isso em Atos capítulo 20, quando ele já sai da Grécia e vai em direção a Jerusalém. E ali então nós vamos ter o momento em que Paulo vai ser preso, que ele vai ser preso em Jerusalém, depois ele vai ser levado para Cesareia, de Cesareia ele é enviado para Roma, e lá durante esse período ele sofre um naufrágio e sobrevive ao naufrágio, chega na cidade de Roma, é recebido pelos irmãos, diz a Bíblia, mas ali o apóstolo Lucas ele encerra a narrativa, deixando claro que ou ele iria escrever um terceiro livro, ou então mostrando para nós que Paulo foi preso, mas ao que tudo indica, pelo livro de Atos, alguma coisa aconteceria depois. A gente sabe que pelas epístolas que Paulo escreve da prisão e as epístolas que vieram depois da prisão, como Tito, a 2 Timóteo e Filemão, essas 3 epístolas demonstram Paulo solto. Então é óbvio que ele sai do seu primeiro encarceramento, mas já em 2 Timóteo a gente vê que ele é preso novamente. Então ele vai para o seu segundo encarceramento, quando então ele já diz: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé, desde agora está me reservada a coroa, a qual o Senhor, justo juiz, conferirá a todos aqueles que o amam. Então ali Paulo já está se despedindo, pedindo para que Timóteo venha o mais rapidamente possível, trazendo uma capa que ele deixou na casa de Carpo, em Troade, mais os livros, os pergaminhos, que eram na verdade o seu grande tesouro, a palavra de Deus. Então, as epístolas paulinas elas foram escritas,
para cumprir os desígnios de Deus, evidentemente, e também para responder às perguntas que os cristãos tinham em relação aos temas que os cercavam. Por exemplo, comer carne sacrificada a ídolos. Pessoas que estavam na igreja, por sua vez, o rapaz casou com a madrasta e o pai ficou envergonhado. Ou então outros crentes que iam para a ceia e se embebedavam. Ou então o problema de mulheres que ficavam fazendo fofoca, e aí o apóstolo Paulo teve que proibi-las de falar na igreja. Questões com respeito a se o presbítero, ou que era chamado bispo também, se o bispo tinha que ser marido de uma só mulher, ou seja, se ele tinha que ter sido casado só uma vez, ou se ele deveria ser marido de uma só esposa, ou seja, não poderia ter outras esposas. Aí você me fala, mas isso é lógico para você, mas não para aquela sociedade. Muitas sociedades eram poligâmicas, especialmente as pessoas que vinham da África, eles tinham esses costumes, e até mesmo dentro do Império Romano, muitas pessoas ainda cultivavam o hábito poligâmico. Então, não era estranho, mesmo entre os judeus, que um homem tivesse mais do que uma esposa. Então, esses eram problemas que Paulo teve que tratar na igreja de Creta. Aliás, na igreja de Éfeso, que Paulo escreve para Timóteo, problemas de liderança. Paulo teve problemas com pessoas que não o aceitaram, outros que eram seus discípulos, mas que foram enganados, porque Paulo lutava contra pessoas que não acreditavam em Cristo da mesma forma que ele acreditava. Alguns acreditavam que os novos convertidos do meio dos gentios, ou seja, dos que não eram judeus, eles eram obrigados a sofrer o processo de circuncisão, ser circuncidados. Circuncidar é pegar, tem o pênis masculino, tem a glande, que é a cabeça do pênis, então ali em cima geralmente tem um prepúcio, ou seja, uma cobertura, e fica um biquinho assim para fora. Aquilo é cortado para os judeus. Aquele ali é um sinal de aliança entre Deus e o homem, que era feito para os judeus. Mas o evangelho que Paulo foi levar para os gentios não constava esse tipo de necessidade. Assim como, por exemplo, nós sabemos que o dízimo ele foi algo repassado para os judeus, mas ele não foi repassado para a igreja a nível de obrigatoriedade, como era feito para os judeus. O dízimo é uma bênção, não estou falando aqui sobre dízimo, meu assunto é outro. Eu quero mostrar que os gentios tinham que apenas preservar-se das coisas da prostituição, da carne sufocada e do sangue, que eram os 3 mais importantes requisitos que os apóstolos de Jerusalém decidiram transmitir para aqueles irmãos que estavam se convertendo do meio do judaísmo. Então a gente vê que as epístolas paulinas, elas não foram escritas por alguém que sentou e decidiu mandar uma carta. Elas foram escritas por um apóstolo que estava respondendo perguntas, e muitas vezes eram ataques espirituais, como a gente vê em Colossenses. Em Colossenses havia um ataque espiritual muito forte para diminuir a divindade do Filho, para elevar o poder de espíritos enganadores, de entidades que queriam classificar o nosso Senhor Jesus Cristo como mais um intermediário entre Deus e o homem, não o Deus revelado. Ou seja, as epístolas foram escritas com a intenção de responder perguntas e trazer doutrina. Por exemplo, a questão da segunda vinda, que é tratada em 1ª e na 2ª Tessalonicenses, especialmente em 2ª Tessalonicenses, quando Paulo fala bem claro, olha, a manifestação, a nossa reunião com ele, ou seja, o arrebatamento, não acontecerá sem que primeiro se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, venha a apostasia. Então, Paulo teve que fazer explicações, e essas explicações elas foram produzidas em suas epístolas. Então, quando você lê as epístolas, você vai entender o que Paulo passou enquanto ele estava naquelas cidades descritas no livro histórico, que é o livro de Atos dos Apóstolos. Olha, eu vou ficar por aqui, mas depois eu vou voltar um pouco mais para a gente falar uma segunda parte dessa questão das epístolas, porque eu acho que é uma parte muito interessante da palavra que vai te edificar bastante. Olha, Deus abençoe, um grande abraço e até os nossos próximos 10 minutinhos. Paz de Deus, querido.